Declaro aberta a presente sessão especial. Senhoras deputadas e senhores deputados, a presente sessão especial foi convocada através de requerimento do senhor deputado João Amin e aprovado pelos demais parlamentares para ouvir o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Educação, em decorrência da suspensão das aulas presenciais na rede pública e privada, que prestará esclarecimentos acerca do planejamento, dos fundamentos técnicos e consequências das medidas que serão adotadas frente ao comprometimento do ano letivo. Agradeço a presença do secretário da Educação e passo a palavra e a condução dos trabalhos desta sessão à excelentíssima deputada presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, nobres colegas deputados, deputadas, cumprimentar também ao excelentíssimo secretário de Estado da Educação, Natalino Gioni, que já está conosco. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Senhoras deputadas e senhores deputados, a presente sessão especial foi convocada através do requerimento do senhor deputado João Amin e aprovado pelos demais parlamentares para ouvir o senhor secretário de Estado da Educação, que, em decorrência da suspensão das aulas presenciais na rede pública e privada, prestará esclarecimentos acerca dos planejamentos, fundamentos técnicos e consequências das medidas que serão adotadas frente ao comprometimento do ano letivo. Bom, quero deixar bem claro a todos os deputados, deputadas, com relação à metodologia de trabalho. A presente sessão seguirá a seguinte metodologia. O senhor secretário de Estado da Educação fará inicialmente uma exposição dos objetivos com relação à sua convocação, pelo prazo de até 10 minutos, respondendo a seguir às interpelações dos senhores líderes de bancadas e ou deputados por eles indicados. Encerrada a exposição do secretário, os senhores líderes formularão perguntas, não podendo cada um exceder o tempo de 3 minutos para cada parlamentar ou representante de bancada. A cada 3 perguntas formuladas, o secretário terá o prazo de até 5 minutos para respondê-las. Então, já concedo a palavra ao senhor secretário de Estado da Educação, senhor Natalino Gioni, pelo tempo de até 10 minutos. Seja bem-vindo, secretário. Muito boa tarde, deputada Luciane Carminati. Boa tarde, minha saudação ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, e também a minha saudação ao deputado João Amin, que solicitou, encaminhou o requerimento que nos permitisse estarmos aí em conjunto, em contato com vocês, compartilhando com os representantes da sociedade catarinense e também com toda a sociedade, a forma como nós estamos gerenciando as ações neste momento no Estado de Santa Catarina, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação. Eu vou pedir a autorização dos senhores, aqui no gabinete onde estou, não tem ninguém próximo de mim, vou pedir licença, então, para que eu retire a máscara, fica um pouco mais fácil de me comunicar. Bem, todos os senhores têm acompanhado, desde que foi decretada a suspensão das aulas presenciais, a forma como nós planejamos, organizamos e estamos implementando as ações, esse conjunto de ações que nós chamamos de ações não presenciais. E eu já começo destacando por que desse termo. Porque logo no início desse processo, falou-se muito em educação à distância. E chegou até nós já a preocupação de alguns dos senhores e também da sociedade, porque quando nós falamos em educação à distância, nós remetemos a um sistema de ensino e que
considera a disposição e o acesso a recursos tecnológicos de ambas as partes, de quem provê o conteúdo, de quem recebe o conteúdo para essa interatividade. E a primeira coisa que nós fizemos foi buscar informações. E graças ao nosso sistema de inteligência de dados que temos hoje na Secretaria, que está disponível a todos os senhores, alguns já tiveram a oportunidade de conhecer, nós verificamos que 18% dos nossos estudantes informaram no ato da matrícula que eles não tinham acesso à internet. E 8% dos nossos professores também informaram que não têm acesso à internet nas suas residências. Então, nós precisaríamos planejar um conjunto de ações de modo a alcançarmos a totalidade dos nossos mais de 540 mil alunos matriculados. E foi assim que nós planejamos, então, atividades para aqueles estudantes que têm acesso à internet e também atividades e ações para alcançarmos aqueles estudantes que não têm acesso à internet. O nosso desafio é não deixar nenhum estudante de fora desse processo. Então, nós fizemos isso de forma muito rápida e muito ágil, graças ao comprometimento de toda a equipe da Secretaria da Educação. Quando eu militei, ao longo da minha carreira profissional, auxiliando as empresas a organizarem o processo de inovação, nós falávamos que a inovação vem de 2 pilares. Ou você tem uma grande ideia e trabalha nessa ideia, e ganha mercado, e ganha recursos, lucros e etc., ou você tem que agir pela necessidade. E é pela necessidade que todos nós fomos inseridos nesse contexto e nós estamos fazendo o nosso melhor dentro das condições e dos dados que nós temos. E aí, cumpre-nos destacar o elevado engajamento e o comprometimento de toda a rede dos profissionais de educação no Estado de Santa Catarina. Nós iniciamos aqui pelo órgão central, imediatamente após o plano de ação desse conjunto de ações não presenciais ter sido aprovado no grupo gestor da crise, que é coordenado pelo governador Moisés, nós já fizemos uma reunião primeiro com as coordenadorias regionais. No mesmo dia, essas coordenadorias já repassaram todo esse processo para os gestores das nossas escolas e nós, na etapa seguinte, então, passamos para o envolvimento dos nossos professores. E chega a ser emocionante o retorno que nós temos recebido na forma de vídeo, na forma de texto, na forma de áudio, de pais, de professores, de estudantes, de gestores, das nossas coordenadorias, do quão rico está sendo esse momento. Um momento em que nós estamos acelerando o processo e a necessidade de os nossos professores, que já são protagonistas quando nós temos aulas presenciais, nesse momento ainda mais, de eles se apropriarem definitivamente de todo esse aparato tecnológico e que nós temos a certeza de que tudo isso passará a fazer parte do processo de educação quando nós retornarmos às atividades presenciais. De modo que a educação pública no Estado de Santa Catarina vai ganhar e vai ganhar muito por conta de todo esse domínio da tecnologia que aconteceria sim, mas num prazo muito mais dilatado. Nós tivemos também uma iniciativa, abrindo um parênteses, né? Nenhum de nós imaginou-se nesse contexto, nesse cenário. Então, nós estamos tendo que tomar ações, estamos implementando ideias nunca antes implementadas. E nós tivemos que tomar uma das decisões, e eu reforço que foi uma decisão acertada, de anteciparmos as 2 semanas de recesso escolar, porque isso nos deu a oportunidade, primeiro, de finalizarmos o planejamento e depois de envolvermos as nossas equipes, que é um fator crítico do sucesso para que nós lográssemos êxito na interação professor-aluno. Todos nós estamos trabalhando para que a relação de cada um dos nossos professores com a sua turma do 1º ao 5º ano, ou a sua disciplina do 6º ano em diante, tenham as melhores condições, porque nós temos a responsabilidade de darmos conta das atividades previstas para o ano letivo em curso, conforme a LDB, temos aí a decisão, temos que cumprir as 800 horas atividades. Outra ação que nós tomamos imediatamente após a decisão do governador
foi a formação de um grupo de trabalho que contempla o Ministério Público de Santa Catarina, o Conselho Estadual de Educação, a Undime e também a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que nos permite compartilhar, aí também o presidente do Sindicato das Escolas Particulares, onde nós discutimos, onde nós socializamos, onde nós colhemos ideias e sugestões para que a gente possa encaminhar bem as ações que estão em curso. Nós fechamos, então, assim, já estou concluindo, o primeiro ciclo, que era até o dia 17 de abril, e trabalhamos todos para que, após o feriado de 21 de abril, a gente estivesse com todo esse processo em plena marcha, como nós usamos a expressão, trabalhando intensamente e aí contando, evidentemente, com também os professores reportando as necessidades de interação com os estudantes ou com seus pais e responsáveis, e também o momento que nós estamos aproveitando para fortalecer a relação escola-família, que é um binômio que se já é fator crítico de sucesso quando nós temos aulas presenciais, é ainda mais determinante para que a gente consiga o melhor nesse período em que estamos com as aulas suspensas. Deputada Luciane, seriam essas as minhas primeiras considerações. Eu aproveito para agradecer também a senhora. Eu acompanhei um vídeo que a senhora gravou ontem, convidando os colegas a participarem, de modo que tivéssemos aí muitas mentes, né, para que pudéssemos compartilhar ideias e sugestões de uma forma respeitosa, democrática e participativa, como deve ser. Eu devolvo a palavra à senhora, então. Obrigada, deputado. De fato, esta casa, ao aprovar, permite, então, democraticamente que cada partido se manifeste. Ontem eu, inclusive, enfatizei para que todos os deputados pudessem ser representados pelos seus líderes, para que a gente possa aproveitar bem esse momento. Nós temos o prazo de até 2h30 como teto, em função de que o plenário precisa ser higienizado para a sessão posterior. Concedo desta forma a palavra ao senhor deputado João Amin, autor do requerimento da convocação e também representando o Partido Progressista pelo tempo de até 5 minutos. Obrigado, presidente Luciane. Antes da deputado João Amin, me permite só uma parte inicialmente? Sim. Eu estou aqui representando a deputada Paulinha, que é a líder do nosso partido, e eu queria, no momento oportuno, também fazer uso da palavra. Sim, Vossa Excelência já está inscrito pelo PDT. Ok? Pode continuar, deputado João. Obrigado, presidente Luciane, que desde a convocação sempre foi muito solícita na execução dessa reunião remota. Queria agradecer também ao presidente Júlio Garcia, que colocou extra pauta o nosso requerimento, e queria agradecer a presença do secretário Natalino, pessoa que eu admiro, sempre muito bem me tratou, independente de situação ou oposição, nunca me tratou na questão partidária, e eu gostaria de elogiá-lo publicamente, espero que isso não o prejudique internamente no governo do Estado. O que motivou a essa reunião ocorrer, por parte da minha provocação, foi algumas preocupações, a educação e a relevância social da educação, o acolhimento de crianças para as famílias trabalharem e para afastar crianças de ambiente de risco. A gente sabe que a nossa realidade é que, além de diversas pessoas não terem acesso à internet, a refeição que eles têm na escola, às vezes, é o que fazem essas crianças sobreviverem, a merenda escolar. Os empregos e as economias em torno das escolas, o que a gente vê que está acontecendo? Como não tem uma data prevista para a volta, as escolas privadas vão quebrar e as públicas vão saturar. Só em Joinville tem 90 escolas fechadas, só uma escola aqui em Florianópolis já demitiu 50 funcionários. E um sistema público saturado é uma grande preocupação. Então, vamos aos questionamentos. Vou tentar ser o mais rápido possível. O governo do Estado passou as informações de que não tem a data prevista para a volta às aulas. Isso tem gerado uma enorme crise no sistema de ensino, com demissões, cancelamentos de matrículas e fechamentos da escola. A gente soube que a primeira reunião do secretário foi com o IFSC, que não é a prioridade, vamos falar a verdade, com relação ao ensino estadual. A Secretaria de Educação tem participado das decisões do governo sobre a suspensão das aulas? Qual o cenário esperado para autorizar o retorno das aulas?
E qual a data prevista para o retorno? Essa indeterminação de data está gerando uma angústia muito grande dos privados e uma premedição, sem querer exercitar aqui a futurologia, de que as escolas públicas vão saturar. A gente tem município que não tem um caso de Covid com as escolas todas fechadas. Então, a pergunta é sincera. O governador tem chamado o senhor, secretário, para participar das decisões? Vamos para o segundo tópico. A suspensão das aulas tem acarretado o fechamento de diversas escolas. Essa migração dos alunos da rede privada para a rede pública é muito preocupante. O governo e a Secretaria de Educação já criaram algum programa para a preservação dos empregos e das escolas? Há algum programa de apoio aos municípios com a migração em massa da rede pública infantil? Em comunidades carentes e mesmo bairros carentes de classe média, a suspensão das aulas vai acarretar em mais crianças e jovens na rua. Não é só a questão do ensino remoto, do ensino dentro de casa, eu sou a favor disso. Porém, as pessoas, não é que não têm um celular ou não têm acesso à internet, não têm comida, estão sem merenda. A Secretaria de Educação tem mantido diálogo com as secretarias de assistência social e as secretarias municipais de educação para agir diante dessas consequências? Em alguns países, como Suécia, Inglaterra, Austrália, Vietnã, já se iniciou a abertura e se iniciou pelas escolas de ensino infantil. Os pais precisam trabalhar e o ensino online para crianças pequenas é menos eficiente. Eu volto a afirmar, eu sou a favor do ensino online, do homeschool, mas aqui, e também sou a favor da abertura de academias, de atividades ao ar livre, mas aqui se começou pelo fim, comparado a esses países, Suécia, Inglaterra, Austrália e Vietnã, só como alguns exemplos. A Secretaria de Educação já estuda o retorno das aulas a iniciar pelo ensino infantil. Há a possibilidade de autorizar em cada região e cada município defina o seu retorno do ensino infantil, já que é atribuição dos municípios legislarem sobre o ensino infantil, e sabemos que mais cedo ou mais tarde as aulas terão que retornar. O governo está construindo um protocolo de retorno às aulas, isso já está sendo compartilhado com as instituições de ensino para elas se prepararem? Então, essas são as questões que eu levanto, espero ter dado tempo do secretário anotar e, obviamente, que depois dessa reunião a gente vai encaminhar oficialmente. Ok, deputado João Amin, ficou no tempo, bem preciso. Vamos escrever também o deputado Ismael. Sim, o Ismael está em nome do PSD, é isso? Porque nós vamos dar preferência para os representantes dos partidos, tendo em vista que nós temos pouco tempo. Presidente, o deputado Kenneth, o líder do partido, o deputado Ismael fala. Ok. Então, nós vamos seguir a seguinte sequência. Eu vi que o deputado Rodrigo já pediu para ficar ao final. Nós seguimos a sequência do número de deputados de acordo com a maior bancada. Então, na sequência, segundo os critérios que nós organizamos, agora fala pelo MDB, o deputado Cobalcini, prazo de 3 minutos. Depois, o PSL, e aí a gente abre para os 5 minutos de resposta no conjunto do secretário de Estado da Educação, deputado Amin. Tudo bem? Então, Cobalcini, com a palavra, 3 minutos. Só uma questão de ordem, presidente, se o deputado Cobalcini também me autoriza. Eu fico com medo de não dar tempo do secretário conseguir responder tudo. Se ele precisar de mais tempo ou de menos deputados em bloco para poder se pronunciar, eu acredito que essa agilidade não vai tornar cansativa e a gente vai ser mais eficiente. Isso é apenas uma especulação, né? Consulto o secretário de Estado se pode ser dessa forma, ou se quer já responder o questionamento do João Amin, mas nós não poderemos fazer a resposta individual, senão nós não atingimos o tempo. Secretário. Deputada Luciane, pelo que eu anotei aqui, só as respostas a todos os pontos que o deputado João Amin coloca vai tomar boa parte do tempo.
Se os outros deputados trouxerem uma quantidade de dúvidas semelhante, aí eu temo que eu terei que cortar algumas coisas importantes para ficar no tempo de 5 minutos. Então, vamos combinar o seguinte, eu vou passar a palavra, então, ao Cobalcini, Vossa Excelência faça a síntese possível e os parlamentares também se restringam a questionamentos novos, ok? Aqueles que já foram respondidos, né, podem ser assim considerados. Deputado Cobalcini. Boa tarde para a nossa presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane, secretário Natalino Gione, todos os colegas deputados. Eu não vou ser, obviamente, que repetitivo, embora concorde com os questionamentos do deputado João Amin, mas buscarei fazer outros questionamentos. Qual foi a estratégia do Estado? É de que, por decreto, estabeleceu o retorno às aulas a partir de 31 de maio e depois anunciou não ter data prevista. Por que não aguardou mais próximo do dia 31 de maio para anunciar essa decisão, já que por decreto tinha? Outra coisa, como é que fica a questão do transporte, o transporte escolar? Claro que não está havendo. O Estado continua repassando os valores para o transporte escolar aos municípios. Basicamente seria isso, para não repetir aquilo que o deputado João Amin já nas suas indagações já fez, respondendo aos questionamentos do deputado João Amin também, eu acredito que responde a grande maioria dos deputados. Ok, nosso vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. E agora o PSL, tem alguém que fala em nome do PSL? Eu não recebi a confirmação. Não? Então eu já passo a palavra ao secretário Natalino e depois o Ismael, em nome do PSD. Bom, agradeço as palavras do deputado João Amin e também os pontos que ele traz, porque já vai nos permitir apresentar a todos muitas respostas, que eu acredito, a dúvidas que possam ter. E também agradeço ao deputado Cobalcini as suas perguntas. No primeiro, deixar muito claro que está muito bem definido pelo governador e no grupo gestor da crise que a educação no estado de Santa Catarina está sendo e será tratada como um bloco único. Então, não abriremos exceções para a educação infantil, anos iniciais ou anos finais ou ensino médio. Esse é um ponto importante. O deputado João Amin fala que a primeira reunião foi com o IFSC, e isso não confere, tá? Nós, desde o grupo de trabalho que eu falei a vocês, eu cometi um ato falho, esqueci de citar a FECAM, que também participa representando os municípios, a gente vem tendo reuniões sistemáticas com, por exemplo, o sistema CAF, que são as universidades comunitárias. Nós também temos tido reuniões, interações com o sistema AMPESC, das universidades particulares. Nós tivemos interação com o SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares, e com o IFSC, e com donos e proprietários de escolas particulares também. Nós temos recebido, inclusive, boas sugestões dessas entidades no sentido de subsidiar o governo para a tomada de decisão, para que a gente possa avançar atendendo a todos os anseios. E é importante destacar também, né, o deputado Cobalcini falou, no transporte escolar, que uma coisa não está dissociada da outra, né? A liberação ao retorno das aulas presenciais, ela acontecerá quando acontecer também, tem que ter a liberação do transporte coletivo, né? Pode ser que o transporte aconteça antes, a gente vê todo o movimento e o que foi aprovado ontem na Assembleia, mas uma coisa está condicionada à outra, né? Algumas ideias e sugestões, pleitos tanto da ACAF como da AMPESC, também apontam sugestões que precisam estar
conciliadas, como, por exemplo, o estágio obrigatório dos estudantes, precisam estar conciliadas com a liberação do transporte coletivo, porque é um meio usado pela grande maioria dos estudantes. Outro ponto importante na fala do deputado João Amin é quanto à preocupação de um volume grande de matrículas na rede estadual, oriundo de estudantes que deixarem as escolas particulares. Os nossos dados, e temos acompanhado aqui desde o dia 30 de março até o dia 30 de abril, não apontam esse aumento e essa demanda significativa, embora, aliás, não tivemos nem aumento de procura nesse período, embora a nossa rede já foi orientada para que todas as demandas por matrículas sejam atendidas e aquelas que nós pudermos atender na nossa rede, a gente vai fazê-lo, e aquelas que não pudermos fazer, nós vamos tratar na relação de parceria com os municípios. Via FECAM e Undime, temos tido um excelente canal de tratativas. Poderá acontecer que um estudante queira se matricular numa escola próxima da sua residência, mas que a gente não tenha mais como atender, porque aquela escola já estará com o número total de estudantes daquela turma, daquela série. E aí nós procuraremos uma escola mais próxima e toda a rede já está orientada nesse sentido. Um outro aspecto é que todas as decisões do governador, elas vêm a partir das informações, estudos e análises técnicas da Secretaria da Saúde. Então, todos os pleitos que nós temos recebido, e temos recebido muitos, eu asseguro aos senhores, nós emitimos um parecer, a nossa ideia e a nossa contribuição, e levamos ao conhecimento do secretário da Saúde, que junta com as informações da sua equipe e municia o governador para que, no grupo gestor da crise, se tomem as decisões também referentes à educação. Então, nesse sentido, deputado João Amin, a Secretaria de Estado da Educação participa, sim, e é muito ativa e é solicitada a se posicionar quando nós temos pleitos, inclusive muitos vindos do senhor e dos seus colegas, nossos representantes na Assembleia. Secretário, eu vou conceder mais 2 minutos para que o senhor possa responder, porque tem o questionamento também do deputado Cobalcini. Então, sendo bem objetivo aqui para nós evoluirmos, né? O retorno às aulas, deputado Cobalcini, o senhor está correto na sua fala, o decreto inicial mantinha a suspensão das aulas até 31 de maio, e depois veio aquela informação de que elas ficariam por tempo indeterminado, em função muito exatamente dessa cobrança, eu vou usar essa palavra, da demanda que nós vimos recebendo da sociedade, para sinalizar que realmente nós não tínhamos ainda um horizonte de prazo para sinalizar. E todos esperam essa sinalização, e há uma pressão muito grande de várias partes da sociedade para que o governador se posicione. O que nós acordamos, e aí foi um pedido também que nos chegou, que essa decisão a gente tome com 15 dias de antecedência. Então, ainda na segunda-feira à noite, eu conversei com o meu colega secretário da Saúde e combinamos que até o dia 15 de março, portanto, até sexta-feira, a gente possa comunicar qual é a nova decisão do governador, do governo do Estado, em relação às aulas presenciais. E em relação ao transporte escolar, deputado Cobalcini, que o senhor perguntou quanto ao transporte, bom, o pagamento, o repasse do valor correspondente ao transporte escolar é mediante a prestação de serviço. Então, se o serviço não está sendo realizado, nós já comunicamos aos prefeitos e à FECAM que nós suspenderíamos esse pagamento, uma vez que ele está condicionado à realização dos serviços. Eu acredito, deputada Luciane, que deva ter, se me fugiu algum ponto, né? Eu peço que na próxima participação eu possa, então, esclarecer. Ok, então eu passo a palavra agora ao deputado Ismael, representando neste ato o partido, o PSD. É isso, Ismael? 3 minutos. Perfeito. Boa tarde, presidente, deputada Carminati, satisfação em poder estar nessa videoconferência híbrida aí, né? Obrigado ao deputado Kennedy pela deferência, por poder falar aqui em nome do partido, comentar a todos os senhores deputados e deputadas. Senhor secretário Natalino, satisfação em poder tê-lo aqui conosco no parlamento de uma forma remota. Eu acredito que os deputados também já levantaram questionamentos que eu gostaria de apenas ratificar.
Primeiro, é claro que a grande angústia de todos nós parlamentares é, sem dúvida, a questão das aulas presenciais. É isso que nós somos mais cobrados pelo cidadão catarinense, né, com a expectativa do retorno das aulas presenciais, se de fato 31 de maio é a data limite. E a outra questão, eu quero aqui apenas reforçar, diante do aspecto econômico de Santa Catarina, do Brasil, mas especialmente do nosso território catarinense, lembrando que os dados aí nos dão 530 mil desempregados, isso dá um impacto econômico razoável, e nós temos percebido, senhor secretário, que haverá uma migração, uma transposição natural de alunos da rede particular para a rede pública. E a minha indagação, até conversando também com o pessoal do Conselho Tutelar, enfim, quando efetivamente começarem as aulas, a indagação é uma só: haverá espaço, haverá vaga para essa demanda relacionada aos alunos que, porventura, vão transpor da rede particular para a rede pública? Esse é um questionamento que tem chegado ao nosso gabinete todos os dias e eu gostaria de ouvir o seu posicionamento. Obrigado, senhor secretário. Obrigada, Ismael. E agora eu vou passar a palavra para o Partido dos Trabalhadores. Eu e o deputado Paulo Essel combinamos de dividir o tempo. Então, eu quero fazer alguns questionamentos de forma bem objetiva. Primeiro, secretário, nós temos a situação do segundo professor. Segundo professor, tem alguns alunos que tiveram contratação de professores especiais e outros não. Qual é a perspectiva e a que se justifica que uns têm professores e outros não? Segundo questionamento, com relação ao concurso público, se há alguma perspectiva até o final do ano quanto à realização de concurso público. Terceiro questionamento é com relação ao ensino remoto. Estou muito preocupada porque Vossa Excelência mesmo citou, são 18% dos alunos sem tecnologia, 8% professores, mas não basta ter computador. Ele tem que ser com boa capacidade, para que os alunos possam baixar os materiais. Muitos professores estão ficando doentes, né, pela sobrecarga. Os telefones celulares dos professores foram socializados com as famílias, então os professores não têm mais, inclusive, o tempo para responder, para produzir material. Estamos muito preocupados com essa condição de trabalho e também a preocupação como ficará a relação entre ano letivo, os contratos da CT, se serão prorrogados ou não, e qual será o mecanismo de avaliação pós-pandemia. E, para terminar, eu passo, então, ao meu colega, deputado Paulo Essel. Deputado Paulo Essel? Não está tendo áudio. Áudio desligado, Paulo. Por favor, seu áudio está desligado. Ok, deputada. Funcionou agora. Quero saudar a deputada Luciane Carminati, nossa presidente da comissão, os meus colegas deputados aqui presentes, cumprimentar de forma especial o secretário Natalino, agradecer também imensamente o carinho, a dedicação, a rapidez com que ele me prestou informações na semana passada a respeito do UNEDU. Secretário, e embora não seja esse o objetivo do seu convite para estar aqui hoje, queria verificar se seria a possibilidade de o senhor prestar algumas informações a respeito do UNEDU agora para todos os deputados. Hoje de manhã, agora há pouco tive uma informação assim, bastante triste, que um acadêmico do sul do estado, segundo as informações que recebi, hoje de manhã teria tentado suicídio pelo fato de não ter conseguido ser um dos beneficiados da Bolsa do UNEDU. Eu tenho um carinho muito especial por esse tema, porque quando estive aqui nessa casa de 2003 até 2006, eu fui um dos organizadores da legislação da Lei Complementar 281, que deu uma nova regulamentação para a Lei das Bolsas, né? Então, tenho um carinho muito grande por esse tema. Então, se fosse possível, secretário, eu gostaria de verificar com o senhor se já existem estatísticas da Secretaria em relação a quantos alunos se cadastraram,
quantos foram aprovados pelo cadastro, tiveram o cadastro aprovado, e quantos alunos foram os beneficiados, e isso comparado ao ano anterior. Outra pergunta, secretário, como é que foi elaborado o programa? Ele foi anunciado em fevereiro desse ano. Como é que foi a formatação? Quem participou da formatação dele? Os estudantes tiveram participação? 30 segundos, deputado, para concluir. Muito e-mail, e vocês também dos estudantes, muita reclamação pela ausência de participação deles na formatação. E, por fim, o que o governo do Estado pensa em fazer diante dessa situação, né, que, segundo a pandemia, após a pandemia, teve muito mais inscritos do que nos anos anteriores, e o recurso esgotou. Obrigado, secretário. Ok, deputado Paulo Êssel, eu já tenho solicitação de questionamentos de deputados individualmente, e a gente vai deixar para o final para avaliar o tempo. Acho que o tempo está indo tranquilo. Se for possível, no final eu escalo todos os que me pediram, ainda tempo para falar. Agora fala então em nome do PL o deputado Márcios Machado por 3 minutos. Só uma questão de ordem, presidente. Sim, deputado. Para na próxima observação do secretário, ele citou ali numa das datas dele 15 de março, acho que ele quis dizer 15 de maio. Maio. Obrigado. Ok, então, deputado Márcios... Ele já assinou positivamente para a correção. Eu entendi 15 de maio, eu fiz essa analogia. Deputado Márcios. Ok. Primeiramente, então, boa tarde a todos, cumprimentando a presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane, cumprimento o secretário de Estado, Natalino. Muito bem-vindo a essa casa, deputado. Estou representando a bancada do PL, formada pelos deputados Berlanda, Ivan e Maurício. Antes das minhas perguntas, quero parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor está fazendo e sempre pelo pronto atendimento. Sempre que a gente manda uma mensagem para o senhor, alguma demanda, o senhor responde. E isso é importante ressaltar, como assim o fez o deputado Amin em público. Eu fiz algumas perguntas e encaminhei para alguns grupos, e essas perguntas foram feitas em várias mãos, pelas universidades como a Uniplac e a Unifacvest, com seus reitores respectivos. Via também o manifesto das escolas particulares de Santa Catarina, no qual eu li atentamente, escolas dos cursos livres, colégios como São José de São Joaquim e o gabinete do senador Jorginho Melo. O Conselho Nacional de Educação, através do Conselho Pleno, disciplinou as normas de segurança para retorno às aulas e a reorganização do calendário, mas cada Estado-membro tem sua autonomia, de acordo já garantido pelo STF. A pergunta é, há previsão de retorno das aulas presenciais respeitando as normas de segurança? Segunda pergunta, em relação aos cursos livres e profissionalizantes, como curso de eletricista, mecânico ou na área de estética, cabeleireiro, maquiagem ou também na área da saúde, como os técnicos de enfermagem, que eles possuem aulas práticas e alguns necessitam de estágios. Terá alguma atenção diferenciada para esse setor da atividade? Algumas escolas estão trabalhando de uma forma muito intensa para atingir a totalidade dos alunos, seja online ou imprimindo o material. A pergunta é, professor, em relação àquele aluno que mesmo recebendo o material, ele não quer fazer, terá alguma ação específica? Esse é um questionamento das escolas aqui da região serrana. Bem como, para encerrar a minha fala, em relação à logística de entrega do material. Aquele aluno que não pode ir à escola para receber o material impresso e não tem internet. Tem alguma logística? E também o número de impressões. O material que está sendo gasto em cada colégio aumentou. A sede tem alguma ação específica para aumentar os recursos também em relação a isso? Obrigado. Então, secretário, após a fala do deputado Ismael, da nossa bancada, eu e o deputado Paulo Êssel e o deputado Márcios, lhe concedo a palavra por 5 minutos para fazer a resposta desses questionamentos. Bem, deputada Luciane, eu vou começar pelo item do deputado Paulo Êssel, para dizer, deputado, que nós estamos
fazendo a gestão de todas essas demandas que nos chegam, ou via os nossos canais, ou via os senhores, e a gente já tem uma proposição de encaminhamento junto ao deputado Rodrigo Minotto, para que a gente organize uma interação com vocês para tratar exclusivamente desse tema, porque é um tema que vai tomar um tempo bastante grande. E dizer aos senhores que o ano de 2019 nós fizemos a gestão com base em tudo que tinha sido programado em 2018. E para 2020 nós estamos fazendo uma gestão muito à luz da legislação. E isso é que tem gerado algumas situações, inclusive com informações desencontradas por parte dos atores. No site da Secretaria da Educação tem um texto com todas as informações, com as atribuições e responsabilidades. Nós temos a gestão nossa está apontando que nós temos números aqui que são diferentes do que alguns estudantes estão apontando. Amanhã mesmo nós teremos uma interação com os reitores da ACAF e esse tema vai tomar bastante tempo para a gente poder fazer a apresentação detalhada para todos os senhores. O deputado Rodrigo Minotto, já faço aqui, então, publicamente, e reforço o pedido que o senhor já recebeu para que a gente possa ter um espaço de interação. O deputado Ismael, obrigado pela sua fala e suas perguntas. De novo, eu reforço, nós não sentimos até agora o impacto de demanda elevada de estudantes na nossa rede. O acesso à educação é um direito constitucional e que nós, enquanto Estado, ou então em tratativas com os municípios, deveremos encontrar vagas para aqueles estudantes que nos procurarem, seja numa escola próxima da sua residência, seja numa escola da rede, onde algumas delas nós temos já a totalidade das vagas ocupadas, mas em algumas escolas da rede nós temos vagas disponíveis e isso tudo vai ser feito a gestão à medida que a demanda chegar. Nós estamos recebendo matrículas, nós estamos recebendo os documentos de forma digital, com a condicionante de que na retomada das atividades os estudantes ou seus responsáveis nos tragam o documento físico para o cadastro. Em relação ao segundo professor, deputada Luciane, o trabalho continua, nós temos recebido também retornos bastante emocionantes, ainda ontem a gente preparou um texto sobre isso, a senhora vai receber, todos os deputados vão receber, vai ver ali os depoimentos, as ações, eu me emocionei quando li tudo aquilo que a gente está fazendo. E se tivermos, senhores, uma operação dessa magnitude, nunca antes enfrentada, é muito natural que a gente tenha um ponto de atenção, uma necessidade de correção, alguém que perdeu a senha, alguém que teve problema no e-mail, alguém que teve problema no acesso, mas todas essas demandas estão sendo tratadas e muito rapidamente. Então, se tivermos problema com algum aluno que está sem esse segundo professor, deputada, por gentileza, façam chegar até nós que nós vamos tomar a medida imediata. Em relação ao concurso público, está prorrogado, como decisão do governador Moisés o ano que vem, e por enquanto nós não discutimos nenhuma pauta nesse sentido. Faremos, evidentemente, a seu tempo, né? Em relação ao conjunto das ações não presenciais, e aí tem um dado interessante, né? Nós temos dado da Google, de representantes da Google, que apontam que 90% dos nossos professores estão conectados, estão usando as ferramentas digitais, estão fazendo pleno uso de todos aqueles recursos e que 60% dos nossos estudantes estão conectados diariamente, o que são números bastante expressivos. Ao final, se nós tivermos tempo, a gente tem um vídeo curto que está aí com o pessoal de apoio da Assembleia, de um representante da Google falando na percepção deles, enquanto parceiros, que está nos permitindo dar conta desse desafio, né? Estamos trabalhando, evidentemente, para que os nossos professores, já falei e reforço, tenham as melhores condições e todo o apoio necessário para darmos conta das atividades. Em relação aos professores ACTs, a senhora propôs uma lei, foi sancionada pelo governador, e nós estamos contando com essa força de trabalho para nos ajudar nesse desafio. Por exemplo, nós temos 488 professores ACTs que atuavam na educação no sistema prisional, que está suspensa. Então, nós estamos interagindo com esses professores para usar a sua experiência, a sua sabedoria, a sua expertise no conjunto das ações não presenciais para os demais estudantes. É assim que estamos fazendo a gestão junto aos nossos professores. Mais 2 minutos. A avaliação está em curso, está no planejamento uma ampla recapitulação e revisão quando nós retomarmos as atividades presenciais, de modo a garantir que todos os estudantes estejam no mesmo patamar de conhecimento. Tem estudantes, deputados, que estão nos mandando vídeo dizendo que estão aprendendo mais dessa maneira, porque ele pode perguntar para a professora coisa que na sala ele não tinha
espaço, não via, ele era tímido, ele é tímido, não tinha como participar. Esses estudantes vão ser convidados a ajudar os seus colegas também a assimilarem aquele conteúdo. E aí sim a gente fazer a avaliação, e a avaliação, deputada Luciane, a senhora sabe melhor do que eu, não precisa necessariamente ser daquela forma que eu, professor, espero. Eu posso dar condições do aluno demonstrar que ele aprendeu à sua maneira, que ele mostre aquele conhecimento que ele assimilou à sua maneira, e a gente tem tido muito boas experiências nesse sentido. Todas as atividades estão sendo registradas no nosso sistema do professor online. A ferramenta professor online, aluno online, já eram usadas na educação presencial e agora mais do que nunca. Finalmente, deputado Márcio Machado, muito obrigado pelas palavras. Você falou em nome dos seus colegas. Em relação à previsão de retorno, a gente já falou, né? Desculpa se eu me fiz entender 15 de março, eu pensei em falar 15 de maio. A gente defina até 15 de maio como é que ficarão as aulas presenciais. Então, até lá a gente deve definir no âmbito do governo. Nós também recebemos demanda dos cursos livres profissionalizantes, emitimos um parecer, veio muito bem pautada, os argumentos muito fortes, e a gente encaminhou, como eu falei, com o posicionamento da Secretaria de Educação, dizendo que faz sentido, porque muitos daqueles estudantes usam bicicleta ou vão caminhando para aqueles cursos, e que poderíamos sim atendê-los, mas seguindo as regras da saúde, né? Em relação às aulas práticas, orientação, por exemplo, aos cursos profissionalizantes, que também formalizem isso, documentem esse processo, apontem que estão fazendo as aulas não presenciais e que os alunos poderão vir fazer as aulas práticas nas oficinas, nos laboratórios, e, evidentemente, seguindo todos aqueles regramentos da Secretaria da Saúde. Importante destacar, agora, nós estamos trabalhando no chamamento ao protagonismo do estudante, porque nós estamos fazendo todo o nosso melhor, mas é preciso que o estudante também, da sua... Mais um minuto, secretário. Ok? Então, que os estudantes eles sejam protagonistas, é importante que eles sejam protagonistas. Em relação à entrega dos materiais, também é uma ação que já está amplamente divulgada. Quando o estudante ou seus pais não podem vir para a nossa escola para pegar os materiais, nós estamos indo até as suas residências, fazendo a entrega com muito carinho, nosso pessoal está organizando isso, e nós temos, mantido diálogo constante com os representantes desses setores, deputado Márcio, que o senhor colocou, e também das demandas que têm nos chegado. E temos 2 grupos de trabalho atuando nesse protocolo para a retomada das atividades presenciais. Estamos fazendo isso de forma muito participativa e muito democrática, ouvindo todos os anseios e todas as ideias e sugestões, boas ideias e sugestões, eu garanto aos senhores que serão e estão sendo contempladas. Devolvo-lhe a palavra, deputada Luciane. Ok, eu passo a palavra agora ao deputado Vicente Caropreso, representando neste ato o PSDB. Boa tarde, deputada, presidente da comissão, deputados presentes, professor Natalino, grande abraço. Há alguns dias atrás, eu fui inquirido por algumas instituições que atendem as pessoas com deficiência, precisamente a Federação das APAES, em razão de que os profissionais cedidos pela Federação Catarinense de Educação Especial teriam que voltar agora, ou já teriam voltado dia 4 de maio. Nós pedimos uma postergação disso, no mínimo, para eles voltarem na mesma época do que todas as professoras, seguindo as normas do Estado, né? Já que esse pessoal também dependeria de transporte e todas as condições lá, infraestrutura daqueles locais. Então, ficaria difícil. E também não tem nenhuma lógica uns voltarem agora e outros voltarem em outra situação, outra época. Eu estou vendo que não há uma data precisa ainda para as atividades presenciais, né? Isso depende da evolução da situação, principalmente nas regiões. Na Comissão de Pessoas com Deficiência, nós elaboramos, através da comissão, estimulados também, que fomos por alguns debates que nós fizemos com as entidades que atendem as pessoas com deficiência, um tipo de um modus operandi, ou seja,
cuidados básicos no retorno. Retorno das APAES, o que se preocupar, o retorno das pessoas com dificuldade de visão, surdos, enfim, né, todos têm as suas nuances e para cada um deles nós elaboramos uma cartilha em comum, única, e vamos distribuir para essas entidades. Aí, isso vai ser debatido agora na próxima reunião. Para terminar, uma pergunta bem direta para o professor, se ele está contente com o trabalho feito à distância nesse período de pandemia. É importante que a gente saiba, de uma maneira direta, se é aquilo que o senhor esperava mesmo e se isso tem estado de agrado com as famílias e com os estudantes. Obrigado. Ok, deputado Vicente. Passa a palavra agora ao deputado Nazareno Martins, representando o PSB. 3 minutos. Quero cumprimentar a nossa presidente, Luciane Carminati, presidente da Comissão da Educação. Quero cumprimentar a todos os senhores e senhoras deputados e cumprimentar ao nosso secretário Natalino por dar essa honra de estar nos presente nessa audiência. Senhora secretária, eu até passei para o deputado Laércio fazer as perguntas, mas parece que ele não está na reunião. Vou fazer 2 perguntas, porque quase todas que eu tinha a fazer já foram respondidas. Nazareno, estou aqui, Nazareno, que olhando bem bonito aqui. Estás aí? É que ele... Quero te fazer a pergunta, eu passo. Eu tenho 2 perguntinhas pequenas para fazer. Pode fazer. Tá bom. Primeira, sobre o kit emergencial de alimentação escolar. Qual o critério adotado pelo Estado na distribuição do kit? E para todos os alunos ou apenas para o cadastrado na Bolsa Família? Qual a logística adotada para que os kits cheguem efetivamente aos alunos? Já iniciar a distribuição? Qual o resultado em números? A segunda pergunta. Sobre a saúde do profissional da educação nesse período da pandemia, se há, por parte da Secretaria da Educação, um monitoramento dos números de profissional da educação, depressão e decorrência da pandemia. Esses profissionais estão recebendo auxílio de que forma? E passo a palavra, então, ao deputado Laércio, para fazer as outras perguntas que ele queira fazer. Senhora presidente, deputada Luciane, colegas deputados, quero agradecer também ao deputado Nazareno pela oportunidade de poder falar em nome da nossa bancada. Senhor secretário Natalino, uma boa tarde a todos. O meu questionamento, ele diz respeito, né, ao ensino superior, secretário, porque muitas instituições, elas têm mantido as suas aulas na modalidade online, né? E essa medida ela tem sido bastante satisfatória, porém o que preocupa são os estágios, né, supervisionados e as atividades que exigem o uso do laboratório, né? Nesse sentido eu questiono, existe possibilidade dessas instituições de ensino superior, a exemplo da nossa FURB, ali na minha região do nosso Médio Vale do Itajaí, elas retornarem com as aulas práticas, respeitando, né, todas as medidas de distanciamento, lembrando que, nesse sentido, as aulas teóricas, elas irão permanecer no modo online. Ok, deputado PSB, então. Agora eu passo a palavra ao deputado Rodrigo Minotto, do PDT, encerrando esse bloco. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Cumprimentar o secretário Natalino Jone, a todos os colegas que participam desta videoconferência, mas quero ser bem objetivo e agradecer inicialmente a presença do secretário à sua disposição de abordar esse tema da educação pública em Santa Catarina. Senhor secretário, nós sabemos da importância que o governador Carlos Moisés e a sua gestão têm dado ao artigo 170 do programa UniEdu, que tem oferecido bolsas de estudo a vários, milhares de alunos carentes no nosso estado de Santa Catarina, que infelizmente o governo passado, nos seus últimos 8 anos, investia em torno de 60 milhões, 65 milhões, e o atual governo
no ano passado investiu 203 milhões em uma programação desse ano, 2020, um investimento superior a 206 milhões de reais. Diante de alguns questionamentos de colegas deputados sobre a execução desse programa, eu peço a Vossa Excelência, se puder esclarecer, fazer um relatório breve do que tem sido esse programa para o Estado de Santa Catarina, o número de instituições beneficiadas, o número de alunos beneficiados. Nós sabemos que a submissão, ou seja, a inscrição dos alunos ainda vai até o dia 17 de maio, oportunizando aí a outras pessoas que não foram beneficiadas fazer novamente a sua inscrição. Foi discutido junto com a ANPESC, com a CAF e junto com a Secretaria um novo modelo, principalmente no índice de carência dos alunos. Isso também, de certa forma, prejudicou principalmente o curso de medicina no nosso estado, que é um curso muito concorrido, onde muitos alunos de baixa renda também têm a oportunidade de cursar esse ensino superior e estão tendo, nesse momento, muita dificuldade pelo limite de 25% da sua bolsa de estudo. Então, secretário, de forma muito clara, se o senhor pudesse fazer um pequeno histórico e um relatório de tudo que tem sido feito e de tudo aquilo que tem sido realizado pelo governo do Estado através da sua gestão, da Secretaria de Estado da Educação, relacionados ao programa Unedu, ou seja, do artigo 170 e 171. Muito obrigado. Obrigada, deputado Rodrigo. E agora, então, secretário, 5 minutos para a sua resposta. Pois não. Bem, iniciando pelas perguntas do deputado Vicente Caro Preso, muito obrigado. Eu queria, antes, deputada Luciane, agradecer e valorizar, eu preciso fazer isso, o empenho, a dedicação, a entrega e a abnegação, eu ousaria dizer, dos nossos professores, que aproveitaram o momento, eles se capacitaram, eles se apropriaram dessa tecnologia que estava disponível, mas que não era de domínio deles, de uma boa parte deles, e agora a gente entra numa fase de uma certa rotina, uma vez que aquele processo já foi dominado, pela necessidade, como eu falei. Mas cumpre-nos, como secretário de Estado da Educação, destacar esse empenho, mais do que isso, a dedicação e o comprometimento dos nossos professores. Deputado Caro Preso, em relação ao retorno das atividades da Fundação Catarinense de Educação Especial, no dia 5 de maio nós tivemos uma audiência pela internet, solicitada pelo promotor, Dr. Marcelo Brito, que recebeu essa mesma comunicação que o senhor recebeu na semana anterior. O Dr. Marcelo Brito ele tem tido uma forma que me agrada muito, da via do diálogo, né, para que a gente avance bem em todas as questões de pauta da educação. E ele me ligou, porque ele não conhecia o presidente da Fundação, me colocou a situação e nós imediatamente combinamos, então, essa webconferência e lá nós alinhamos que a Fundação precisa observar as mesmas regras que nós estamos seguindo aqui na educação, advindas do governo, né, evidentemente, com base nas informações da saúde. E o que a Fundação estava prevendo ali, exatamente, não era a retomada das aulas, mas sim a retomada das atividades administrativas. E isso não estava claro. Então, imediatamente, eles tiveram uma reunião também diretamente com o promotor, e eles já haviam percebido isso, já emitido uma nova resolução nesse sentido que o senhor aponta. Eu queria valorizar, deputado, essas ideias, essas provocações, como esse protocolo, com os cuidados que o senhor falou, porque isso tudo ajuda para que a gente evolua no processo, né? Eu vou responder a sua última pergunta no final desse bloco. Em relação à saúde dos profissionais, que o deputado Nazareno aponta, nós estamos, sim, evidentemente, preocupados e acompanhando isso, não só dos professores, mas também dos alunos. Nós precisaremos ter um apoio psicológico, um apoio emocional, para que, na retomada das atividades presenciais, a gente minimize o total de aspectos, de perdas e aspectos negativos que a gente possa ter por conta desse período. Como eu falei, eu prefiro sempre olhar o lado meio cheio do copo, e o lado meio cheio são os vídeos, os depoimentos que nós temos recebido de estudantes, de pais, de professores, dando conta de como está sendo bom e profícuo esse período. Em relação ao ensino superior, deputado Laércio, o senhor pontua um item bastante importante.
eu vou usar aqui, falar em nome do reitor da UDESC, ele não me autorizou, mas nós conversamos sobre isso também, e a UDESC está finalizando, já estava praticamente pronto, esse protocolo da retomada das ações, principalmente na questão dos estágios que precisam ir até o laboratório da universidade, das atividades práticas. Então, a UDESC está organizando isso, vai submeter à Secretaria da Saúde e a gente vai participar, evidentemente, dessa discussão com o aval para que a universidade, respeitada todas as regras e diretrizes que emanam do próprio governo e da Secretaria da Saúde, possa encaminhar essas atividades. É a mesma linha que nós nos reportamos aos representantes do IFSC e também das escolas particulares. Deputado Minotto, como já falamos, o programa Uniedu, obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente espera que o senhor consiga uma sessão para a gente ter 1 hora para falar amplamente sobre o programa. O número de beneficiados, eu cometi um ato falho quando o deputado Paulo Essel também solicitou, a gente ainda não tem, e essa é uma informação já equivocada que está sendo veiculada junto aos estudantes. A gente ainda não fechou o número de alunos beneficiados, porque vai ter um segundo período, e esse cronograma foi combinado para e passo com a Ampesc e com a CAF, isso é muito importante. Aliás, nós estamos fazendo uma gestão, e os senhores podem conferir com essas duas entidades, a cada movimento que a gente faz no Uniedu, a gente interage com eles, ouve as sugestões. Agora, o índice de carência está na lei. Isso vem de 2014, não foi inventado por nós agora no governo Moisés. O que a gente definiu lá não foi também uma decisão top-down da Secretaria da Educação. Nós apresentamos a eles, nós discutimos com eles e tudo foi combinado até colocarmos à disposição dos estudantes. Então, a gente só vai poder definir isso... Mais 1 minuto. No início de junho, ok? É isso, deputada, e dizer que tudo que nós estamos fazendo em termos do Uniedu tem sido combinado com as duas grandes entidades, a CAF e a Ampesc. E aí eu vou para a palavra final, para a pergunta final do deputado Carol Preso, como é que eu estou me sentindo, né? Se eu estou feliz, e a sua pergunta, deputado, chegou a me deixar emocionado, porque sim, é impressionante ver como as coisas estão acontecendo, imaginar um cenário desse nunca antes imaginado, decisões nunca antes tomadas, ideias implementadas, que a gente precisa corrigir em plena execução, e me deixa muito emocionado de ver como as coisas estão funcionando. E bem, vejam só para uma referência, tá? E não me levem a mal a comparação, Minas Gerais começou ontem. Essas ações não presenciais, de modo que nós estamos muito adiantados em relação a isso, tá certo? E aí, finalizando, para não deixar passar, deputada, a pergunta do deputado Nazareno sobre kit alimentação. É outra operação gigantesca, mas aí eu vou precisar de um pouco mais de tempo para explanar com a riqueza de detalhes como nós planejamos e já entendemos. Ok, 30 segundos para concluir. Então, bem objetivo em relação ao kit alimentação para os estudantes. Nós pleiteamos, junto ao MEC e ao FNDE, que pudéssemos depositar o valor correspondente na conta do cartão do Bolsa Família, das famílias dos estudantes cadastrados no programa. O governador entendeu que nós precisaríamos contemplar todos os estudantes e assim nós estamos trabalhando. Então, nós tínhamos produtos, tanto no nosso estoque, quanto no estoque das duas empresas que dão a alimentação quando a gente tem aula regular, e nós montamos, então... Ok, depois eu vou pedir ao secretário que conclua. No final, pode ser? Nós temos o último bloco agora. Por favor. Oi? Rodrigo Minotto. Sim, pela ordem. Eu só quero aproveitar esse pequeno espaço que ainda temos para consultar o secretário Natalino se ele teria disposição e disponibilidade para, na próxima terça-feira, dia 19, às 13 horas, junto com todos os membros da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades do Estado de Santa Catarina, também com outros colegas deputados que têm interesse de participar, para que nós tratarmos especificamente sobre o programa Uniedu. Como haverá encerramento das inscrições no dia 17, no domingo, provavelmente o secretário já teria o relatório de todos os inscritos nesse programa e que ele pudesse fazer uma prestação de contas e apresentar os resultados que vem sendo feito ao longo do ano passado e desse ano aos membros da Frente Parlamentar e também aos colegas. Ok. Quando também, de certa forma... Concluindo, deputado. Questionamentos. Que nós temos mais 3 deputados inscritos. Que foram feitos pelos deputados.
Ok, deputado Rodrigo, depois o secretário pode se manifestar. Eu passo a palavra agora ao Partido Novo, não sei se tem alguém, se o deputado Bruno deseja se manifestar, eu não vi seu nome na tela, ok? Não? Então, eu passo para o deputado Sérgio Mota, em nome do Republicanos, e, por último, se o deputado Jair Mioto quiser se manifestar. E aí a gente passa a palavra ainda ao secretário, e se der tempo, ainda eu vejo que temos alguns deputados aqui na tela, talvez queiram se manifestar. Deputado Sérgio Mota, 3 minutos. Obrigada. Cumprimentar aí a nossa presidente, Luciane Carminati, nossa deputada, parabenizar aí o João Amin, nosso deputado também pelo requerimento, e também o nosso secretário da Educação. Eu queria fazer uma pergunta ao secretário. A volta às aulas na Dinamarca, ela se deu em meio à pandemia, e eu queria saber se tem algum estudo, se houve um crescimento, né, da Covid-19 após a abertura das aulas, porque nós vemos alguns países, eu tinha até um vídeo, mas eu não vou colocar o vídeo para que dê mais tempo aos colegas falarem. Lá na China, a escola adotaram normas, né, para que as aulas pudessem ser retomadas com higienização, e assim como as outras atividades, né, têm voltado, né, como todas elas com restrições e medidas, né, de higienização. Será que nós não podemos tomar medidas para voltar às aulas presenciais com distanciamento, né, com higienização, como outros países estão fazendo? Eu não sei se Vossa Excelência, o secretário Natalino, tem alguns dados desses países que voltaram às aulas presencial, se houve uma proliferação, né, um aumento da Covid-19. Então, essa é a minha pergunta. Eu tinha um vídeo para colocar, mas vou deixar para que haja mais tempo para os colegas. Obrigada, deputado Sérgio Mota. O PSC, deputado Jair Mioto, gostaria de se manifestar, eu não o vejo na tela. Então, eu tenho a inscrição aqui individual do deputado Fernando Krelin. Vossa Excelência pode fazer, então, o seu questionamento. Muito obrigado, presidente, senhores deputados, senhor secretário. Senhor secretário, a preocupação nossa se dá da educação infantil até o ensino médio. Educação infantil, justamente, vou me basear na cidade onde eu resido, que é Joinville, 600 mil habitantes, onde praticamente 30, 40, 50 centros de educação infantil particulares estão fechando suas portas. E a minha preocupação é o seguinte: não tem braço, o público não terá braço daqui a uns dias, daqui a um mês, daqui a 45 dias, para absorver essa criançada de 0 a 4 anos, de 0 a 3 anos, na rede municipal. Não teremos braço para isso. Não tendo braço para isso, o que vai ocorrer? Pai e mãe na indústria, trabalhando, já está acontecendo hoje, pai e mãe na indústria trabalhando, o filho na casa do vizinho. Se o filho não está na casa do vizinho, está na casa do vô e da avó, e assim por diante. Ou criando uma informalidade gigante, né? Pagando R$500, R$600 para alguém cuidar dos filhos. Isso me preocupa muito. E vai até o ensino médio. No ensino médio, o que está sendo previsto, justamente que esses alunos prestarão aí o Enem, né, no final do ano, e o que está sendo preparado esses alunos, já que está prejudicado o ano letivo deles. Tem outra preocupação, que esses alunos... Tem um estudo da Secretaria do Estado da Educação sobre, pelo que eu entendo, parece que está tranquilo, o negócio está fluindo. Mas há uma distinção muito grande, tem professores e alunos que não têm condições da aula remota. Nós estamos entrando num mundo que parece que está todo mundo bem, todo mundo sendo atendido, mas na verdade não está. Lá na minha cidade as pessoas não estão sendo atendidas remotamente. O pai e a mãe estão na indústria trabalhando, o filho não está em casa, lá no remoto, no computador, porque não tem nem internet em casa. Então também me preocupa bastante. Outra coisa, gostaria que o senhor pudesse apresentar um quantitativo de professores e alunos por coordenadoria regional de educação que não têm condições de acesso a esses sistemas. Se existe esse cálculo, esse controle. E aí uma sugestão, secretário, existe a possibilidade, ou existe um estudo, de retornarmos de uma forma híbrida? Porque o que acontece? Os dois lados têm alguma consideração e alguma razão. O lado que quer o retorno 100% das aulas e o lado que não quer o retorno das aulas. Todos têm uma razão. A razão de quem quer 100% é realmente para as coisas fluírem, os pais poderem trabalhar, e aquele que não quer o retorno das aulas,
se uma escola com 600 alunos volta à aula normal, 30 desses professores têm doença pré-existente, quem que vai dar aula? Pode acontecer de abrir para 600 alunos, tem 50 professores na escola, terão 20 professores e 30 estarão em casa porque tem doença pré-existente. Tem essa preocupação. Existe algum estudo de forma híbrida que nós possamos aí ter de 40 alunos numa sala, 20 possam trabalhar de forma remota, 20 retornar à escola, até que a gente consiga equilibrar e os números do Covid venham a baixar? Eu não sei se tem ainda algum deputado que gostaria de se manifestar, eu não recebi solicitação, tenho apenas a repescagem aqui do deputado Cobalcini, que gostaria de se manifestar, então eu passo ao Cobalcini e depois... Oi? Luciane, gostaria só de fazer um questionamento em relação ao encaminhamento do deputado Rodrigo. Sim, só um minuto então, vamos passar para o Cobalcini, depois para o deputado Paulo Essel, e aí eu devolvo a palavra final ao secretário de Estado da Educação. Obrigado, deputada Luciane, mas rapidamente, secretário Natalino. O senhor, como é que o senhor vê o cumprimento do ano letivo? Nós vamos invadir 2021, já tem essa estratégia? Já está pensada? Outra coisa, as escolas de idiomas, assim como as escolas profissionalizantes, a Secretaria de Educação tem tratado disso, e através da apresentação de protocolos, tanto da profissionalizante quanto da idiomas, pode haver um retorno antes do ensino regular? Ok, é o questionamento do deputado Paulo Essel. Luciane, eu queria questionar o deputado Rodrigo em relação a essa proposta que ele fez de uma discussão específica na próxima terça-feira a respeito do UNEDU. Se nessa proposta que ele apresenta, nós teríamos também a necessidade, seria importante, a inclusão de representações dos estudantes, porque o secretário falou que vai ouvir amanhã a CAF, está ouvindo a AMPESP, mas os estudantes que são o destinatário dessa política, seria importante também a participação da representação deles nesse momento. Esse é meu questionamento, deputada. Então, Deputado Sargento Lima, por gentileza. Sim, então fica aqui a sugestão ao deputado Rodrigo Minotto para que inclua a representação dos DCEs nessa discussão. Acho que é bem adequado. Deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, o PSL na ordem não se manifestou. O senhor quer falar em nome do PSL? Sim, senhora. Ok, 3 minutos para nós encerrarmos. O meu questionamento ele é de forma bem específica, mesmo voltado para as escolas de ensino profissionalizante. Por que digo isso? Porque existem profissões, a exemplo da segurança privada, que elas dependem de uma revitalização, de uma reciclagem que, por força de lei federal, tem que ser feita a cada 2 anos. E essas escolas, elas estão paralisadas agora, seu funcionamento é exemplo de todas as outras. Porém, existe uma preocupação com a retomada dos empregos. As empresas estão contratando, tendo em vista que elas afastaram todos os seus funcionários, que tem aquela idade limite que os coloca dentro do grupo de risco. Então, a minha pergunta em relação a essa, já houve uma manifestação do governo federal que daria o prazo, até o dia 8 de julho, para essas escolas profissionalizantes, aqui em Santa Catarina, que trabalham de forma específica no curso de formação de vigilantes. E esse prazo até o 8 de julho seria respeitado, ou seja, seria dado um elástico para aqueles profissionais que estão com a sua reciclagem vencida. Porém, aqueles profissionais que estão fora do mercado de trabalho, eles só podem ser contratados, segundo a Lei 7.102, na Portaria 3233, se eles confirmarem terem feito a sua reciclagem em dia. Contudo, existem profissionais que estão ficando agora fora do mercado de trabalho porque essas escolas estão fechadas. Nós estamos vivendo uma crise de desemprego. Para ter uma ideia, no estado da Bahia, a porcentagem chegou aos 100%. Tá? Então, assim, olha, é um estado de calamidade pública o desemprego no estado da Bahia. Santa Catarina não está diferente disso, e nós temos que ter uma preocupação
com as escolas de ensino profissionalizante. Por quê? Porque elas sim é que vão inserir esses profissionais no mercado. E dentro das escolas profissionalizantes, existem essa escola que ela obedece a uma lei federal que tem por obrigatoriedade ter a reciclagem em dia. Então, eu gostaria de um posicionamento do secretário em relação às escolas, de forma específica, às escolas de ensino profissionalizante. E gostaria de também agradecer aí a deputada Luciane Carminati. Infelizmente, aqui até por um problema técnico, não consegui entrar antes. A senhora me questionou em relação se haveria alguém se manifestando do PSL. Tentei entrar em contato sem sucesso, porém estou aqui, tá, para poder fazer minha pergunta. Muito obrigado, deputado. Ok, deputado Sargento. Eu passo, então, a palavra ao secretário para as respostas e também já para as considerações finais. Obrigada. Falado sobre isso, só combinar com a equipe aqui, e a gente tinha planejado para quarta-feira, porque nós teríamos 2 dias para trabalhar em todos esses dados a partir do encerramento das inscrições no cronograma. Mas o senhor combina, vocês determinam, se for na terça, a gente está disponível sim. Quero destacar que esse é um programa que tem um carinho especial do governador Moisés. Ele dedicou muita atenção, horas da sua agenda, para nos ajudar, nos provocar, inclusive, em relação ao encaminhamento. Já recebeu em audiência os representantes da ACAF, da AMPESC e dos estudantes, né, o que mostra toda a nossa preocupação e a preocupação do governador em relação a isso. Deputado Sérgio Mota, eu também assisti esses vídeos que o senhor comentou, da Dinamarca, da Suécia. Quando eu vi aquele da China, eu confesso que deu uma inveja positiva, né? Quem dera nós tivéssemos aquela situação aqui. Infelizmente, o Brasil e Santa Catarina não são, né, esses países, nós não temos todas essas condições e nós temos aqui as nossas dificuldades e necessidades e a gente está trabalhando, sim, nesse protocolo do retorno das atividades, como a gente já comentou anteriormente. Deputado Krelin, em relação às atividades da educação infantil, e aí eu vou aproveitar, eu já devia ter falado antes, também das escolas particulares. Vou citar 2 fatos, né? Um deles recebi de um proprietário de uma escola particular, preocupado porque ele ia perder estudantes, porque os pais estavam cobrando, ia perder receita, ia ter que demitir professores, e ele tinha 230 alunos na escola. A minha resposta foi, nós no Estado estamos trabalhando com 540 mil alunos, quando 18 deles não têm sequer internet em casa, os seus estudantes todos têm acesso à internet. Você vai ficar do lado do problema? Mostre aos pais que você está com os professores oferecendo conteúdo, dando atividades, interagindo com os filhos deles, e eles provavelmente vão entender esse período e não vão se evadir da escola. Esse é o recado que a gente tem dado e tem respondido para todas as demandas que nos chegam, né? No meu caso, o meu neto especificamente estava numa escola de educação infantil, o meu filho e a minha nora foram lá conversar e nem assim eles sentiram mudança por parte da equipe responsável na escola. Então, é preciso haver a responsabilidade dos gestores, dos professores, e mostrar aos pais que estão provendo conteúdo aos estudantes com vistas ao ano letivo, né? Deputado Krelin, na sua fala, né, eu preciso compartilhar um pensamento que eu tenho, a gente ouviu também isso, né, que a escola não é lugar para deixar os filhos porque os pais precisam trabalhar. Na verdade, é preciso que haja esse equilíbrio e que se perceba o papel da escola. Eu entendo, evidentemente, que muitos pais necessitam trabalhar. Quando o governo liberou o trabalho para os profissionais autônomos, chegou até a gente. E agora? Os 2 pais precisam trabalhar. Onde é que o filho fica? Bom, mas é responsabilidade do Estado abrir a escola para poder ficar com o filho, porque os pais precisam trabalhar. Qual é o papel verdadeiro da escola nesse processo, né? Em relação à preocupação dos alunos que vão fazer o Enem e o vestibular, eu preciso falar também que antes mesmo de nós iniciarmos as ações, nós disponibilizamos um conjunto de materiais didáticos que nós já tínhamos. Eu fiquei muito feliz em ver que nós tínhamos um acervo muito grande de recursos didáticos, com dicas de vestibular, com questões de vestibulares passados, para ajudarmos os nossos alunos. Nós tivemos mais de 170 mil acessos, o que mostra que foi uma decisão acertada, uma oportunidade enorme que nós demos para esses estudantes. A nossa diretoria de ensino, que tem coordenado essas ações, tem participado online, junto com a diretoria de planejamento das discussões, junto ao CONSED. O CONSED tem sido muito atuante em relação ao INEP para fins
do Enem, estamos todos muito preocupados, mas fazendo a nossa parte. O INEP vai mandar para nós as inscrições por município para que a gente possa interagir e motivarmos também os nossos alunos a se inscreverem e participarem. Professores e alunos sem acesso, a gente já abordou, né? Os professores podem vir nas nossas escolas, nos laboratórios, para preparar as atividades, deixar as atividades para serem impressas. Os alunos que não estão conseguindo também podem vir nas nossas escolas e se porventura algum aluno não está sendo alcançado, a gente precisa saber para poder interagir e fazer com que eles também participem. Nós temos sim, deputado Crelin, esses dados por coordenadoria, evidentemente eu não tenho aqui para dar aos senhores, mas a gente pode disponibilizar depois, porque o somatório geral, esse 90-60 que eu falei, vem exatamente do somatório que nós temos das coordenadorias. Nós estamos em processo de aquisição de Mais 3 minutos. 3 minutos para a sua conclusão. Que é o Analytics, né? Que nós estamos tendo muita cautela nessa aquisição, ao investimento, R$35 mil, que a equipe da Secretaria está fazendo com muito zelo, mas que nós precisamos. Para aí sim, nós dizemos com precisão a totalidade dos alunos que estão acessando a internet. Sobre o retorno com esse regramento, está na nossa pauta. Hoje, às 15h30, nós teremos uma reunião, 2 secretários com o governador, e eu levarei, garanto aos senhores que levarei para o colegiado tudo aquilo que nós estamos tratando aqui e reforçarei esse anseio, essa expectativa de toda a sociedade. Senhores, eu seria o cidadão catarinense mais feliz em saber que as aulas presenciais serão retomadas, mas é uma responsabilidade muito grande, porque em decorrência disso nós poderemos ter a superlotação do sistema de saúde, nós poderemos ter mortes decorrentes disso, e essa é a grande preocupação do governador Moisés com a vida dos catarinenses e com o estado de Santa Catarina. Todas as decisões muito difíceis, mas tomadas sempre com muita responsabilidade e sempre pautada nos critérios técnicos, né? Deputado Cobalcini, nós estamos trabalhando, evidentemente, nos regulamentos do Conselho Nacional de Educação e no Conselho Estadual de Educação. Há necessidade de trabalharmos conjuntamente o conteúdo de 2020 com 2021. Vai ser em função de quando nós retomarmos o que as nossas escolas e as nossas coordenadorias nos trarão de retorno. É possível que nós tenhamos que avançar alguns dias úteis para trabalharmos esse conteúdo de 2020, para que a gente não tenha prejuízo daquilo que está definido no currículo para 2020 e para 2021. E esse casamento, essa conciliação do conteúdo dedicado para 2020 e para 2021 está na nossa pauta, sim. As escolas de idiomas estão na mesma plataforma das escolas particulares, então é preciso que representantes do setor apresentem esse protocolo, esse pleito com as suas justificativas e argumentos para que possa também ser avaliado lá pela Secretaria da Saúde, que vai passar pelo posicionamento da Secretaria de Educação. Deputado Lima, o seu questionamento nós já tratamos, né? E eu reforço novamente que a gente já encaminhou para a Secretaria da Saúde um pleito nesse sentido, com a posição da Secretaria da Educação, que com esse regramento todo, essas atividades poderiam ser retomadas, evidentemente, a partir aí do posicionamento da Secretaria da Saúde levada ao governador. Nós, no âmbito do governo, eu estou finalizando, deputado, nós temos discutido diuturnamente todas essas questões, nós temos atendido muitas demandas, muita gente, muitas entidades solicitando audiência com o governador, nós temos interagido aqui, nós temos respondido, nós temos feito webconferência, de modo a darmos as respostas a todas as demandas que nos chegam. É bem verdade que chegam perguntas que a gente ainda não tem as respostas, que as respostas a gente encontra à medida que vamos executando. Agora, é preciso, é necessário que toda a sociedade entenda que o governador toma as decisões primando pela saúde e segurança dos catarinenses. Vamos liberar o retorno às aulas. 30 segundos. Estou finalizando. Consequentemente, o transporte coletivo, como eu falei. E de quem será a responsabilidade se tivermos uma superlotação no sistema de saúde, se nós tivermos morte em decorrência disso? Então, é preciso que a gente tenha muita cautela nesse sentido. Deputada Luciane, eu agradeço mais uma vez, eu espero ter respondido todas as perguntas. Nós, como sempre, estamos à disposição dos senhores, dos nossos legítimos representantes, para dar as respostas a seu tempo. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque alguns questionamentos são um pouco mais longos. Ok, secretário. Pela ordem, presidente. Sem
Rapidamente, que nós temos tempo aqui. Findando, deputado Rodrigo. Só para concluir, então, secretário, nós vamos formalizar esse convite para a sua participação, então, na quarta-feira, dia 20, às 13 horas, e aí a gente vai comunicar a todos os deputados da Frente Parlamentar e todos os deputados, a presidente da Comissão também de Educação e todos aqueles que queiram participar, para que cada um também se organize ao longo desse período, até na próxima quarta-feira, às 13 horas, nos mesmos moldes. Ok, deputado. Eu quero fazer o registro. Deputado João, autor. Só como autor do requerimento, agradecer a sua condução, conseguimos ser pontuais, e agradecer a disponibilidade do secretário de estar, mesmo que remotamente, com os deputados, colocando à disposição de uma maneira positiva para que a gente chegue ao entendimento e a volta às aulas seja feita com segurança e o mais rápido possível. Muito obrigado a todos. Eu quero apenas destacar aqui, secretário, como síntese, como presidente da Comissão de Educação, dizer a Vossa Excelência que eu espero muito do secretário de Estado da Educação, já que nós estamos tratando de educação e ciência, que o balizamento com relação à volta às aulas não seja a partir de quando eu quero, quando eu desejo, mas justamente naquilo que o senhor falou, quando os cientistas, os infectologistas, quando a vigilância, quando as autoridades sanitárias que fazem essa projeção, que são os mais responsáveis do ponto de vista do entendimento do momento adequado para nós garantirmos a educação, a aprendizagem e, acima de tudo, a saúde e a vida de todos, é que a gente tenha tranquilidade para não esquecer que são vidas, são crianças, são estudantes. Então, a primeira consideração é essa. A segunda consideração, que nós também não esqueçamos que na legislação brasileira, desde os pioneiros da educação de 1932, passando pela LDB, Constituição Federal e Plano Nacional de Educação, nós temos o princípio da gestão democrática da educação. Isso significa que, pós-pandemia, a gente precisa discutir junto com professores, comunidade escolar, os desdobramentos com relação à aprendizagem e à continuidade das atividades educacionais. E, por último, Vossa Excelência não tem culpa disso, foi na gestão anterior, mas eu espero que fique um aprendizado com relação à tecnologia. Nós temos os centros de informática fechados, uma tecnologia que virou em muitos lugares sucata, cemitério digital, e os professores agora tendo que individualmente dar conta de algo que não tiveram oportunidades. Então, que esse momento também sirva para a gente ser melhor, para a gente aprender mais e para a gente se capacitar ao uso adequado da tecnologia, desde que alunos e professores tenham acesso. Desta forma, então, secretário, eu agradeço muito a sua vinda, acho que foi muito positivo, todos os deputados que aqui participaram, e a presidência agradece, então, a vossa presença, que atendeu a convocação da Assembleia, prestou os esclarecimentos solicitados e, antes de encerrar, deputada Ada, rapidamente. Oi. Não, eu queria perguntar, eu escutei a reunião toda, eu não sou da comissão, por isso não me meti, mas agora, finalmente, eu queria perguntar ao nosso secretário, que, aliás, está de parabéns, é um bom secretário, é um bom técnico, sabe ouvir, sabe responder, parabéns, viu, o secretário Natalino? Mas o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, as crianças que eu tenho lido nos jornais, escutado nos noticiários, podem ser depositários, transmissores, né? Eles, começa a aula, eles são assintomáticos, aí vem para casa, tem uma avó, tem um avô, tem um tio, tem uma mãe, tem um pai, como é que fica isso? Então, Sim. Eu não, olha, palavra, enquanto não tiver teste para todo mundo, eu acho muito, muito perigoso, tanto o ônibus quanto as escolas.
Ok, deputada Ada. Então, a minha manifestação é justamente nesse sentido, de garantir a vida e as normas técnicas de quem é responsável por isso. Desta forma, então, encerramos a presente sessão e convoco outra ordinária para hoje, às 15 horas. Está encerrada a sessão. Obrigada a todos.